Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar no íntimo dos nossos corações. Olha, através dessa palavra, nessa reflexão na madrugada. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 2 e o verso 2. Fala assim, ó: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. Glória a Deus. Irmãos, esse é o profeta Ezequiel no momento em que ele recebe o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito ele entrava em algumas pessoas para missões particulares. O Ezequiel tinha uma missão muito dura pela frente. O próprio Deus falou que ele pregaria para uma nação rebelde que não daria ouvidos para ele. Por isso Deus endureceria a face dele. Mas em determinado momento, quando ele está ouvindo, quando o Senhor está falando com ele, ele se prostra no chão e o Senhor fala para ele: levante-se. E foi justamente nesse momento que eu comecei a ler a mensagem. No versículo 2, no versículo 1 ele manda se levantar. No versículo 2 nós aprendemos algumas coisas. Ele fala assim, ó: enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Bom, primeiro, irmãos, a palavra, ela sempre terá a ação do Espírito Santo executando. A palavra é o próprio Senhor Jesus, mas quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo tem atributos, e um dele é justamente liberar o dunamis, ou seja, a energia, a força que vem de Deus. A força que vem de Deus. O Espírito Santo, quando Jesus diz para os discípulos em Atos, capítulo 1, no versículo 8, para eles ficarem em Jerusalém, porque eles receberiam o poder do alto. A palavra poder, referindo-se ao Espírito Santo, na etimologia da palavra, significa dunamis, que significa dinamite, uma energia. E é o mesmo que está acontecendo com Ezequiel aqui. Porque enquanto Deus fala, ele não nos deixa órfãos. Enquanto Deus fala, há o Espírito, o Deus e Espírito Santo, o poderoso Espírito de Deus, vento de poder agindo em nós, dunamis, uma verdadeira dinamite de poder, para nos colocar de pé. Olha o que a palavra fala, vamos ler novamente. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Ele mandou Ezequiel se levantar, mas ele colocou Ezequiel de pé. Eu quero repetir isso. Ele falou para Ezequiel: levante-se, mas ele mesmo colocou Ezequiel de pé, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, que não nos deixa prostrado em meio à dificuldade, que ouve o nosso clamor e que fala conosco, nos encorajando e nos motivando. A nossa missão para que nós não venhamos a ficar prostrado. Mesmo que ele fale: levante-se, ele tem poder através do Espírito Santo. O Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E aí a palavra fala que ele ouviu as suas palavras com atenção. Quantas vezes a nossa caminhada foi assim? Quantas vezes nós começamos não dando muito a bola e de repente aquelas palavras que nós ouvíamos dos profetas, dos mensageiros e até mesmo de Deus no nosso próprio coração começaram a fazer sentido total em nossa vida. E nós começamos a crer com mais afinco, começamos a viver em paz e começamos a desejar a viver as suas boas e gloriosas promessas. Quantas vezes passamos por desafios e é a palavra de Deus que nos sustenta, mas ele não nos deixa órfãos. Junto com a palavra, em ação com ela, o Espírito de Deus está agindo em mim e em você. Pensando nisso, quero deixar um versículo que está em João, capítulo 16, versículo 13, que diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu. Ele lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque contará tudo o que receber de mim. Vamos orar por isso? Vamos orar pedindo que o Senhor nos coloque de pé mais uma vez? Fecha os teus olhos. Senhor, nós acabamos de ouvir uma palavra, Pai. E eu creio que o Senhor está dizendo para muitos aqui: levante-se. Levante-se no Espírito. Levante-se no poder. Levante-se pelo vento de poder. Levante-se pela palavra, pelo propósito. Ó Pai, nós te clamamos pelo renovo vindo do céu, que somente o Espírito Santo pode dar. Encha-nos, ó Pai,
do teu poder e da tua glória, para que nós possamos cumprir a tua missão em verdade, em bondade e também, Pai, com muito amor e carinho a tua obra, mas queremos muito receber esse poder do céu, esse poder de força, de renovo, que nos mantém de pé e nos leva rumo à terra da promessa. Encha-nos, Pai, sopra Espírito Santo de Deus, coloque-nos de pé mais uma vez, renove as nossas forças e renove dentro de nós a esperança da promessa. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Deus vai te colocar de pé mais uma vez. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.